1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 8. Quem achar, diga amém. Quem não achou, diga espera. Espero. Enquanto espero, eu confio em Ti, Senhor. Acharam? Ah, tá aqui na tela, aqui, ó, que maravilha. Glória a Deus. Timóteo 5, 8 diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria, negou a, e é pior que um. Vamos ler junto aqui, para ficar legalzinho. Mas, se alguém não tem cuidado dos, e principalmente dos da sua, negou a, e é pior que o. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, ministra-nos de forma especial e poderosa. Que saiamos daqui, meu Deus, confrontados pela Tua palavra, ativados na fé e livres para viver algo extraordinário em família. Essa é a primeira conferência de família dessa igreja. E aquilo que o Senhor tem dado a nós, uma bênção para ministrar sobre casais e famílias, que isso invada essa igreja de uma forma preciosa. Que os casamentos aqui, meu Deus, estejam alinhados, que as famílias estejam estruturadas e edificadas na Tua palavra, que eles possam desfrutar da alegria de ter uma casa debaixo da Tua onipotente mão, guardada, cuidada, protegida, sobretudo edificada nessa verdade que é o Evangelho. Que possa, meu Deus, essa igreja ser conhecida por uma igreja em que as famílias vivem a vida familiar, marcada pela Tua presença, em nome de Jesus, amém e amém. Só quem acredita diga amém, diga glória a Deus, dá um aplauso a Jesus. Diga assim: família é uma ideia do céu. Foi Deus quem sonhou com a família. Olha para quem está do teu lado aí, seu familiar, diga: Deus sonhou com a gente. Ó, você vai me ajudar a pregar, tá bom? Eu vou ser aquele pregador chato hoje, por quê? Porque é de família. Então você vai ministrar a sua família. Tem alguém que está sozinho aí, adota, ok? Por que você vai adotar? Porque nós somos membros de um mesmo corpo. Aleluia. Então alguém adota a Fran aí para mim. Pastor, adota ela aí para mim, tá? Deixa ela sozinha, não? Então você vai falar para essa pessoa que está do teu lado: Deus sonhou com a gente. Deus sonhou com a nossa casa. Não, mas não é para olhar para mim não, é para olhar para quem está do teu lado. Entendeu ou não? Entendeu? Fala para ele: se Deus sonhou com a nossa casa, Deus sonhou com a gente. Agora olha para mim. Está vendo o quão importante você é? Está vendo o quão importante é a sua família? Porque Deus sonhou com a tua família. Qualquer coisa fora disso é levante do diabo. Qualquer coisa fora disso é palavra que você não deve tomar para a sua vida. Porque se família é uma ideia do céu, Deus sonhou com o teu marido, Deus sonhou com a tua esposa, Deus sonhou com os teus filhos, Deus sonhou com os teus irmãos, Deus sonhou com os teus pais. Essa família é bendita em nome de Jesus. Aleluia. Então, se a família é uma ideia do céu, família nasceu no ambiente espiritual. Como é seu nome, tecladista? Como? Zé Augusto. Ô Zé, nasceu aonde? No céu. Se nasceu no céu, nasceu no ambiente espiritual. Olha para quem está do teu lado e diga assim: tem um versículo que diz o seguinte: que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, no mundo espiritual. Então, se a sua família é algo espiritual, o que tem para a tua casa?
Ah, Rocha, Caraguá, eu vim aqui para dizer para vocês, se a família é uma ideia dos céus, e vocês foram gerados no mundo espiritual, sobre a família de vocês, já está liberada a bênção. Já está liberada a bênção da restauração, já está liberada a bênção da prosperidade, já está liberada a bênção da saúde, já está liberada a bênção da comunhão. Sua casa é um lugar de paz e não de confusão. Sua casa é um lugar de sonhos e não de destruição. Sua casa é um lugar de milagres e da presença de Deus. Só quem toma posse diga amém. Aleluia. Então, meu irmão, família é muito importante para Deus. E se família é importante para Deus, Ele cuida. Amém? O que é importante para você, você cuida, sim ou não? Cadê os homens aí? Ih, tem 3 aqui. Vou chamar de novo, que eu acho que eles estavam meio desapercebidos, pastor. Cadê os homens aqui? Eita, é legendário também? Estão subindo a montanha? Aleluia. Tem montanha pra cá, né, irmão? Não precisa pagar esse preço não para subir uma montanha, tem mais barato. Deixa pra lá. Vamos lá. Família é importante para Deus, sim ou não? Então, os homens gostam de carro? Quem gosta de carro aí? Gosta? Gosta de carro o quê? Potente, rebaixado? O que mais? Hã? Só potência e rebaixado? Carro antigo, quem gosta de carro antigo aí? Homem que não gosta de carro antigo tem um defeito de fábrica. Homem que não gosta de carro antigo e não faz churrasco, irmão. Irmã, quando você for, cadê as solteiras aqui? Não vieram hoje? Só vieram as casadas hoje? Jesus amado. Se for ver um homem que não gosta de carro antigo e não faz churrasco, corre que é zica para você, irmã. Vai dar B.O. lá na frente. O homem gosta de carro, ele cuida do carro, sim ou não? Investe no carro, sim ou não? Você gosta da sua esposa, miserável? Você cuida dela? Você investe tempo nela? Você investe dinheiro nela? Porque não adianta você olhar para outra que passa lá no centro da cidade e passa com aquele cabelão aqui, e você olha e fala, uau, você não sabe que é mega hair. Não é dela não. Aí ela vai e põe aquele saltão, né? Bonitão assim. Como diz o pastor Cláudio Duarte, parece uma cavala. Aí vai andando pocotó. E tem umas que vão andando, né? Vou pro leste, vou pro oeste, vou pro leste. Unha feitinha, aquele perfume top, maquiagem. Aí quando passa, você fala, não vai falar isso não, em nome de Jesus. Amarrado. Mas o que acontece? Chama atenção. E aí você olha e fala, nossa, que mulher bonita. Irmão, você não sabe quanto de dinheiro foi ali. Esses dias eu estava vendo uma moça falando que o pai dela diz que ela é a cara do pai dela. Ela falou assim, não pai, já tem mais que um apartamento aqui, só nessa cara aqui. Eu não pareço mais com ninguém da nossa família. Não tem mais nada. Porque não é real. Quem quer ter esposa bonita e abençoada aí? Ixi, os irmãos não querem. Porque mulher bonita e abençoada é mulher? As irmãs sabem. Essa racinha também eu vou te falar, viu? Eu pensei que era só lá em Suzano, Fabrina, que as mulheres é assim, mas aqui em Caraguá também. Então a mulher precisa de... Do que ela precisa? Dinheiro. De tempo. Mulher gosta de carinho, sim ou não? Vestido, sapato, carro. Vai dar um carro barato para ela, para você ver. Reclama essa raça aí. Só Jesus para dar a vitória. Então, quando a gente olha uma mulher bonita, a gente olha lá em casa, a gente talvez está falando aqui está mais bonito que lá. Quanto está investindo ali, quanto está investindo aqui? Qual é o cuidado que uma está tendo e outra não? Você tem uma joia que Deus te deu, porque se família é uma ideia do céu, você tem um presente de Deus na tua mão. E em nome de Jesus você vai todos os dias trabalhar em prol desse presente que Deus te deu. Sua esposa é um presente bendito que Deus te deu. Cadê as mulheres aqui?
Esse marido é um presente precioso que Deus te deu. Essa barriguinha aí, você não sabe, tem uma história linda e poderosa. Falaram assim, não, eu quero barriguinha tanquinho. A Fran falou, eu quero barriguinha tanquinho. Eu falei, tranquilo, a minha já cabe 11 quilos. Não é, irmão? Aí, confirmação, você estava orando, Deus mandou do altar. Então quer? Está aqui, Deus vai te dar, irmão, fica tranquilo. Mas o que acontece? Deus te deu um presente, que é o seu marido. Honre, abençoe, cuide dele. Mas Deus deu um presente para vocês dois, que são os seus filhos. Filhos são herança do Senhor. Eles são como flechas. São como? Irmão, flecha. Minha filha ministrou esses tempos atrás, num trabalho que a gente tem chamado Pais e Filhos. E ela fez isso aqui. Se o pai, que é o guerreiro, pegar a flecha e virar para trás, o que acontece? Os filhos vão para onde? Para trás. Mas se ele apontar para frente, para um alvo que ele ainda não chegou, os filhos vão aonde? Cadê os pais aqui? Seus filhos vão chegar onde você não chegou. Seus filhos vão desfrutar do que você nunca sonhou em ter. Os pés dos teus filhos pisarão terras que você não pisou. As mãos deles realizarão obras que você não realizou. E sabe por que eles vão viver isso? Porque eles têm pais que não são tetos, são plataforma de lançamento. E lançam eles, debaixo dessa palavra, um guerreiro que tensiona o seu arco e lança essa flecha e ela atinge o alvo. Seus filhos serão poderosos nessa terra. E o que cantamos quase agora, isso vai ser uma verdade. A bênção vai ser de geração em geração. Prepare-se, porque os seus netos serão melhores que os seus filhos, seus bisnetos serão melhores que os netos, e assim sucessivamente. Tem uma bênção que vai de geração em geração. Essa bênção te alcançou. A partir de você, uma nova história para a tua casa. Aleluia. Diga assim, quem estabeleceu a família foi Deus. Então nós vamos ver algumas bases bíblicas para dizer que a família, ela é algo espiritual. O texto que lemos aqui de Timóteo 5:8 diz que se alguém não cuidar dos seus parentes ou dos seus, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que um incrédulo, um descrente. Diga comigo assim, não dá para separar fé e família. Não, mas está tudo bem comigo no meu ministério. Não, mas meu ministério está andando. Olha, eu vou lá e ministro louvor, é maravilhoso. Eu vou lá e sirvo na igreja. Sou voluntário em 18 frentes de trabalho na igreja. Eu estou trabalhando demais e está tudo certo. A minha pergunta para você: como está a sua família? Porque se você abandonou a tua família para fazer isso, meu irmão, você é pior do que um descrente. E negou a... Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quem aqui quer ser salvo? Quem aqui, quando Jesus voltar, quer subir com ele e reinar em glória? Quem? Tem uns que não quer, pastor, estou preocupado. Então vamos lá, quem quer ser salvo, diga glória a Deus. Se você quer ser salvo, você tem que cuidar da sua casa. Porque quem negou a fé não entra no céu. A salvação é para quem? Qual que é o princípio básico da salvação? Quem crer e for, será? Então o princípio da salvação é a fé. Se negou a fé, tem salvação? Puxa vida, eu achei que o pastor ia vir aqui, sabe, Zé? Os caras acharam que eu ia vir aqui e falar para ele: não, família é isso mesmo, vamos lá, tal. E vamos, qual que é o lugar mais legal para ir em família aqui, pastor? Tem algum parque? Não? Praia. Qual que é a praia mais legal para ir em família? Guaiacá? É essa aí.
Essa praia que vocês falaram, essa aí mesmo. Não, nós vamos para lá e vamos lá brincar com os meninos, tá tudo certo, tal. Irmão, não é só isso. Viver isso é resultado de uma vida alinhada com aquilo que Deus estabeleceu como família. Cadê as esposas aí? Digam amém. Você acorda cedo para fazer café para o seu marido antes dele sair para ir trabalhar? Pastor, mas hoje em dia as mulheres não conseguem mais fazer isso. A gente trabalha, a gente dá comida para o menino, a gente leva o menino para a escola, a gente faz isso, faz aquilo. Não consegue, sério? Você acha que conseguiu ser mulher top assim só agora? Cadê as mulheres aqui? Não, cadê as mulheres agora? Tá falando para o homem dar dinheiro, tá aqui. Raça. É raça eleita, irmão, calma. Não é raça de víbora não, é raça eleita. Sacerdócio real. Então vamos lá, raça. Você gosta de Provérbios 31? Sim ou não? O que está escrito em Provérbios 31 lá, irmã? Você sabe de cor. Hã? Mulher quem? Tá vendo como você sabe? Você sabe. O seu valor excede o quê? Há muitos rubis. Olha para uma mulher que está do teu lado aí. Mulher para mulher, tá? De mulher para mulher não é Marisa, tá? Marisa faliu. De mulher para mulher você fala: como você vale muito. Vale muito. Sim ou não? Vale ou não vale? Mas você para nesse versículo. Vai ver quem é a mulher de Provérbios 31. Ela trabalha de dia e de noite. Ela cuida da casa, negocia, compra a terra, vende terra, chega os navios, ela que vai fazer os negócios. Quando o marido dela passa, todo mundo elogia o marido pela mulher que ele tem. Sábia, trabalhadora. Aí você olha lá, ela acorda antes do marido, faz a comida, os filhos não passam frio, nem o marido, porque ela ainda faz roupa para eles. E agora você vem falar que a mulher de hoje, que é a toda poderosa. Irmão, olha as mulheres da Bíblia do Velho Testamento. Mulheres destemíveis. Mulheres que tinham um posicionamento firme. Jael matou o camarada lá, falou: não, chega aqui, vem cá, encosta aqui. Você vem aqui, Cícera? Vem cá, fica aqui, dorme aqui, eu vou te dar um leitinho. Por isso, meu irmão, quando sua esposa estiver com uma coisa muito tranquila para você, abra os olhos. Se dormir, dorme com um aberto. Chegou, pegou uma estaca e pau! Fincou o cara no chão, sim ou não? As mulheres eram extraordinárias. Depois do Novo Testamento, eu não sei o que aconteceu nos 400 anos de silêncio, porque depois, quando começou o Novo Testamento, a gente não ouve falar tanto das mulheres. Mas as mulheres do Antigo Testamento eram extraordinárias, faziam muita coisa. E agora as mulheres de hoje acham que elas fazem mais do que as mulheres de antigamente. Não, irmão, não faz não. Então você tem sua responsabilidade. Se você não cuidar do que Deus te deu, você é pior que um descrente. Negou a fé. E aí eu posso dizer para você: cuidado, sua salvação pode estar em risco. E isso vale para os homens, isso vale para os filhos que não honram pais e mães, isso vale para os maridos que não cuidam das mulheres. E nós vamos ler aqui, porque família é espírito. Vamos lá. Timóteo 3:4 diz assim: ele deve governar bem sua própria família. 1 Timóteo 3:4. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. O que era isso? Isso aqui era a ordem que Paulo estava dando
ensinando como o pastor deveria ser. Ele devia governar bem a sua própria casa, comandar os seus próprios filhos. Então vamos lá. Antes de ser pastor de uma igreja, antes de ser líder dentro da casa do Senhor, antes de ser uma pessoa extraordinária em qualquer ambiente da sociedade, eu preciso cuidar de quem primeiro? Se eu não for um bom pai, não adianta eu subir aqui para falar de família. Se eu não for um bom marido, não adianta eu subir aqui e querer pregar uma palavra para você. Eu preciso cuidar primeiro da minha casa. Nesse caso nós estamos falando sobre os filhos. Então pais, cadê os pais aqui? Você precisa honrar a sua casa cuidando dos teus filhos com dignidade. Seus filhos não foram criados para vergonha nem para desonra, mas isso depende do seu posicionamento, pai, depende do seu posicionamento, mãe, de dizer: aqui em casa tem um governo e o governo é dos céus. Nós estamos debaixo do governo de Deus. Nossa família tem a presença de Deus dentro de casa. Levanta a sua mão direita aí, eu quero declarar isso, eu sinto a presença de Deus aqui. Sua casa será o lugar da presença de Deus. Sua família viverá momentos da presença de Deus. Ei marido, você vai se levantar como sacerdote, vai falar: vamos abrir a Bíblia, vamos ler um versículo, vamos ler um texto aqui, vamos fazer uma oração. Ei mulher de Deus, você vai começar a ser aquela que edifica a casa, e seus filhos vão orar, vão olhar e vão dizer: mãe, ora, porque eu tenho uma necessidade essa semana, eu tenho uma prova, eu tenho uma necessidade no trabalho. Mãe, ora por mim, porque quando a senhora ora, Deus faz. Eles verão em vocês algo poderoso, e isso tem um nome: presença do Deus Altíssimo. Aleluia. Irmão, nós estamos criando os filhos que são bons cidadãos, são profissionais excelentes, mas estão se desviando do caminho do Senhor. Entram na faculdade e lá são envolvidos por informações contrárias a tudo aquilo que a gente ensina como palavra de Deus. Isso não vai acontecer na tua casa, porque na tua casa vai ter sacerdote, na tua casa vai ter profeta, na tua casa vai ter a palavra de Deus, na tua casa vai ter a presença de Deus, em nome de Jesus. Levanta a tua mão direita aí, pai e mãe, diga assim: eu vou cuidar da minha casa alicerçado na palavra de Deus. Você toma isso como verdade na sua vida? Diga glória a Deus. Para os pais ainda, Mateus 3,17. Depois que Jesus é batizado, veio uma voz dos céus e disse: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Diga glória a Deus. Quem falou isso? Diga Deus. Falou isso de quem? Jesus. Jesus é o que de Deus? Filho. Quem é pai aqui? Quem é mãe aqui? Quando é que você reconheceu publicamente seu filho? Quando é que você falou bem do teu filho? Quando é que você falou que o ama na frente de todo mundo assim? Isso aqui foi algo natural? Não, foi algo sobrenatural. Veio uma voz do céu que dizia: esse é meu filho amado, em quem eu me agrado. É algo sobrenatural, sim ou não? Só que a gente está achando que tem que sair uma voz do céu de novo. Ei irmão, Deus te deu autoridade sobre o teu filho. Ei irmã, Deus te deu autoridade sobre os teus filhos. E está na hora de você reconhecê-los. Não, meu filho que tem que falar quem sou eu, meu filho que tem que me reconhecer. Não, o pai deu testemunho do filho. O pai disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Está na hora, irmão, de você valorizar os seus filhos. Está na hora de você reconhecer publicamente. Diga assim: reconhecer publicamente é inesquecível.
Seus filhos não vão esquecer disso. Vai gerar uma marca na alma deles, vai gerar uma marca no interior deles, vai gerar uma marca no sentimento deles, e isso vai ser selado como uma certeza que as verdades é uma verdade implícita na sua vida e não são apenas palavras. Mas esse reconhecimento, ele tem que vir acompanhado de ações. Porque muitas vezes a gente fala num dia, você está se formando na escola agora, filho, como você é inteligente. No outro dia, seu burro. A menina não fez o negócio direito, mas você não vai dar em nada. Mas ontem não estava falando que eu era inteligente, ontem não estava falando que eu era demais, ontem não estava falando que eu era uma pessoa extraordinária. Suas ações devem validar as suas palavras. Suas ações devem validar as suas declarações com amor e carinho. Eles demonstram verdadeiramente o sentimento que você tem com eles. Se a gente não cuidar dos nossos, a gente negou a fé. Então a gente precisa entender que a gente está cuidando dos nossos filhos. Aí vamos lá. Quem esteve na escola dominical, faz tempo que a gente não ouve mais falar, mas vai lembrar que Jesus, depois de ser batizado, essa voz que foi o próprio Deus falando sobre ele, ele foi para onde? Para o deserto. E quem que levou ele para o deserto? O Espírito. Para quê? Para ser tentado pelo... Cadê os pais aqui? Tem pais aqui não? Quando eu falo pais, é pais e mães. Tem aqui não? Então agora você vai sair dessa zona de conforto, irmão. Quem falou que era o filho amado e quem tinha prazer? Deus. E quem que levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Para quê? Para ser tentado pelo? E você acha que o teu filho não pode pegar condução? E você acha que se você deixar o teu filho pegar o guarda-chuva e sair num dia chuvoso, você está sendo ruim com ele? Você acha mesmo que se você não resolver um problema, porque você sabe que se ele resolver, ele vai se desenvolver, você está sendo muito pesado na educação dele? A maturidade naquela época se dava aos 30 anos, diga 30 anos. Jesus tinha quantos anos quando foi batizado? 30 anos. Está vendo? A criança já aprendeu. A criança é uma maravilha. Com 30 anos, ele precisava mudar de fase. Você está querendo que o teu filho cresça e esteja numa forma avançando na vida, e ele não está. Por quê? Porque você está tratando ele ainda como uma criança. Uma criança de colo não pode sair na chuva. Pegar uma gripe, ela não tem ainda estrutura. Pode pegar uma enfermidade e chegar até o falecimento. Mas esse marmanjo aí, essa moçona que você tem aí, já podem enfrentar os desafios da vida. E se você não deixar eles enfrentar, eles não vão amadurecer. E se eles não crescer, o problema vai ser seu lá na frente. E aí depois você fica reclamando e dizendo: nossa, mas meu filho, fica brigando com a esposa por causa daquilo, ainda está jogando videogame, a menina não sabe cozinhar, você ensinou, miserável. Você deixou ela limpar a casa, ela organizar as coisas. Uns anos atrás, eu cheguei e dei uma chamada lá em casa. Falei: Fran, você já colocou esse menino para lavar banheiro? Não. Falei: como não? Nessa idade nunca lavaram banheiro? Não. Falei: então vem cá, o pai vai ensinar vocês a lavar banheiro. Vai, pega ali, pega aqui, pega o produto A, B, C, pega a cândida, pega o sabão, pega rodo, pega a vassoura, pega pano e vamos lá. Por quê? Amanhã eles vão ter que fazer o deles, sim ou não? E se eu não ensinar? O B.O. vai ficar para nós, irmão. É uma responsabilidade minha ensinar meu filho, quem está entendendo? É tua responsabilidade ensinar os seus. Então, em nome de Jesus Cristo, usa a autoridade que Deus te deu com sabedoria.
Cheguei para a Fran e falei para ela, já ensinou a Milena a cozinhar? Não, eu não sei. Eu falei, então, você não sabe, sua mãe não te ensinou, e agora você não ensina a Milena também não vai saber? Se vira, vamos lá, é seu papel. Hoje em casa, se queimar uma lâmpada, quem troca? Meu filho, não é mais eu. E se não trocar e ficar embaçando, eu vou, e aí, como é que é, irmão? Bora, acorda mais cedo, dorme mais tarde, mas vai fazer. Ai, pastor, como você é ruim? Sou ruim não, estou criando um homem dentro de casa. Não é um menino qualquer. Estou criando alguém que vai resolver os problemas. Quando der problema no chuveiro na casa dele, ele não vai chamar o maridão. Aqui tem maridão? Vocês sabem o que é maridão, não? Tem alguns que sabem, tem umas irmãs que estão fazendo. Não é esse não, irmã, não é esse. Maridão é o cara que vai fazer manutenção, né, na casa daqueles que não consegue fazer a manutenção. Na casa do meu filho não vai precisar de maridão, porque o marido vai resolver, porque vai ter um homem dentro de casa. Em nome de Jesus Cristo, você vai honrar os teus filhos, trazendo ensinos preciosos e dando uma base forte. Nós estamos criando filhos dentro de uma redoma de vidros, e aí então eles não têm experiência na vida. Deus, Pai de amor, disse, esse é o meu filho. Você ama seu filho? Então expõe ele aos problemas da vida. Deus disse a Jesus, você é meu filho amado, eu me comprazo de você, você me dá alegria, mas você vai para o deserto e vai ser tentado pelo diabo. Por quê? Aonde eu quero te levar, você precisa vencer essas etapas na vida. Para o seu filho vencer etapas na vida, para a sua filha vencer etapas na vida, ela vai ter que ser ensinada e desafiada no hoje, porque o amanhã você não vai estar presente. Vai ter momentos da vida deles que você não vai estar presente, e quem vai ensiná-los? Deus deixou Jesus sozinho no deserto, mas sozinho no deserto ele permaneceu sobre um ensino que ele tinha, e a palavra o levou a vencer o inimigo. A palavra o levou a vencer o diabo. Irmão, se você ensinar o teu filho, não tenha medo de colocá-lo numa zona de combate, num lugar de desafios, porque aquilo que você trouxe de base vai ser suficientemente capaz de trazer vitória no dia da adversidade dos teus filhos. Em nome de Jesus, eu estou orando aqui para que pais sejam habilitados em Deus, para que mães sejam autoridades dentro da família, e o que você ensinar vai ser uma base tão sólida que vai vir o vento, vai vir a tempestade, as águas vão dar com ímpeto, mas essa casa não vai cair, esse filho não vai cair, essa família não vai ser destruída. Vocês terão uma família bendita em Deus. Aleluia. Pais, entenderam alguma coisa aqui? Essa cara que vocês estão aí me preocupa. 1 Pedro 3,7. Vamos mudar para marido e mulher agora. Tem casais casados aqui? Estão felizes? Eu não senti firmeza não, mas tudo bem. Eu não perguntei se eram perfeitos, perguntei se eram felizes. Teve um encontro de casais que o tema foi: é possível ser feliz, viu? É possível ser feliz, viu? Perfeito é impossível, mas feliz é fácil. Do mesmo modo, vocês sejam o quê? Sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Diga glória a Deus. Irmão, por que você vai tratar bem a sua esposa? Não é só porque você quer uma noite agradável, não é só porque você quer brincar de alguma coisa de noite, não. Esses dias perguntaram, o marido perguntou para a esposa: vamos brincar de médico? Ela falou: eu não quero. Ele falou: não, mas vamos. Ela falou: não, eu não quero. Ela falou: então tá bom, vamos. Aí ela falou para ele assim: particular ou do SUS? Tá tudo bem aí, Fran? Fiquei preocupado. Aí ele falou: mas eu não entendi. Ela falou assim:
Se for do SUS, só daqui a 6 meses. Se for particular, R$600. Sai no caro essa brincadeira, aleluia. Então, quando a Bíblia diz pra gente tratar bem as esposas, nós os maridos, tem marido aqui? Aí, então se tem marido aqui, a gente precisa entender que a gente não trata bem a esposa só para ter uma noite legal. A gente trata a esposa bem, porque é muito mais, irmão, do que ter um ambiente leve em casa, do que a gente ter uma tranquilidade, um avivamento no quarto, uma noite de glória. Mas por quê? Porque lembra que família é espiritual? Tudo que nós estamos falando aqui, nós estamos falando, se não fizer isso aqui, dá BO lá na frente. Se não fizer isso aqui, a salvação não chega. Se não fizer isso aqui, você tem algum problema. Preste atenção. Olha esse texto. Se você não tratar a mulher com honra, se você não honrar a tua esposa, se você não for sábio com ela, se você não tratá-la como um vaso mais frágil, o que acontece? O seu relacionamento com Deus é interrompido. Então, tem casais que estão fazendo campanha, fazem o jejum da carne, e não vê nada mudando dentro de casa. Por quê? Porque o relacionamento do casal está quebrado. E aí então a gente precisa entender que quando o relacionamento do casal está quebrado, não é uma coisa só horizontal. Então eu não estou falando com a Fran e a gente está aqui numa confusão, e a gente não se entende, e a gente não sonha mais junto, a gente não realiza mais junto, e tá aqui. Não, além disso, além desse relacionamento horizontal, eu e ela, tem um relacionamento vertical, nós e Deus. Aí a gente está dobrando o joelho, fazendo jejum, lendo a Bíblia, fazendo campanha, dando 7 voltas, subindo o monte, descendo o monte, e não vê nada mudando. Por quê? Porque tem o princípio quebrado. E o princípio é do relacionamento do casal. Está com a sua esposa aí do lado? Olha bem no olho dela. Você, mulher, olha bem na bola preta do olho desse homem. Diz para ele assim, ó: nunca ficaremos. Diga para ele: nunca ficaremos quebrados no nosso relacionamento, porque a nossa aliança com Deus é maior do que o nosso casamento. Ai, não vou dormir, vou dormir de calça jeans. Então, irmã, saiba que talvez quem vai deitar do seu lado não vai ser só ele, vai vir alguém para deitar junto. Vou te dar um exemplo da pastora Érica e do bispo Júlio. São os nossos pastores. Eles estavam brigadinho lá, como toda mulher, né? Porque mulher é um bicho ruim, não é, gente? É ou não é, gente? É um bicho ruim, é sangue de Jesus, tem poder. Estragou a vida até da serpente. Até a serpente precisou ter. Você vê, mulher é um bicho, sangue de Jesus, tem poder. Aí tal, deram uma discutida lá, foram dormir, ela, não quero saber de nada, e virou pro lado, calça jeans. Aí o bispo também, por sua vez, não quis dar o braço a torcer, virou pro outro lado. Porque quem dorme de casado é uma bênção, sim ou não? Não é? É um para um lado, outro pro outro. Não é não? Aqui é do outro jeito que vocês dormem? Eu vou precisar vir aprender aqui. Vocês são mentirosos, e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Eu fui numa igreja que o cara falou assim: pastor, lá em casa é todo dia. Falei: sério, irmão? Todo dia, toma um maca peruana, isso, tal, não sei o que, e pá, ginseng, tal. Falei: é. A esposa dele aqui, pastor, a verdade, ele dormindo no sofá. Irmão, não há nada oculto que não há de ser revelado, não mente não. Aí então um dormiu para um lado, outro para o outro. E a pastora Érica diz então que ela viu um vulto deitar no meio deles. Na hora ela levantou e falou: sai, Satanás. Não saía. Para sair, o que tinha que acontecer? Se reconcilie. Então todas essas vezes que vocês ficam aí semanas brigados, vocês estão achando que a oração de vocês está chegando no céu? Estão achando que o relacionamento com Deus está ok?
Família é uma ideia dos céus, é algo espiritual. E se acontece algo aqui que quebra uma aliança aqui, rompe uma aliança lá. Quem quer viver uma aliança íntegra na presença do Senhor, hoje você vai ter base para você sair daqui e falar: minha família é uma ideia do céu, e eu quero viver uma família segundo o que Deus estabeleceu para nós. Então não é só no horizontal, é no vertical. Você precisa honrar a tua esposa. Cadê os homens aqui? Levanta a tua mão direita e diga: minha esposa será honrada de dia em dia, para a glória do Senhor. Só se você concorda com isso, diga amém. Dá um aplauso a Jesus. Malaquias 2,13 diz assim: há uma outra coisa que vocês fazem. Presta atenção nisso, irmão. Você não achou, só ouve. Enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam: por quê? E porque o Senhor é porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em um só corpo, em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Quem aqui casou e fez votos no altar? Levanta a mão aí. Você lembra o que você falou lá? Quem lembra, levanta a mão. Eu vou pedir para você recitar aí, você lembra? A gente nem lembra o que a gente falou lá. A gente nem lembra de tudo que a gente falou, sim ou não? Tem uns que tem anotado, os moderninhos aí, tem no celular e tal, sabe? Mas e nós? 25 anos de casado com a mesma mulher, única. Só casei uma vez. Porque casar duas, só o sangue do cordeiro. 25 anos com a mesma mulher, irmão. Você acha que eu lembro o que eu falei há 25 anos atrás? Não lembro tudo, mas lembro alguma. Agora o que eu preciso fazer é honrar a minha aliança com ela. Eu posso não lembrar tudo, mas Deus lembra de tudo que eu disse naquele altar. E Ele está esperando, meu irmão, eu cumprir a minha parte. E Ele está esperando a pastora Fran cumprir a parte dela desses votos. Ele está esperando com que a gente tenha fidelidade à aliança estabelecida no altar. Aí a gente fala que vai honrar a esposa e não honra. A esposa fala que vai cuidar do marido e não cuida. Faz que nem a Fran. Estou passando mal de madrugada, suando igual um cabrito velho. Sabe aquele dia que você está ruim? Piora, irmão. Piora mais um pouquinho. Piora mais um pouquinho, era assim que eu estava. Irmão, suando frio, tal, saía por cima, saía por baixo, saía por cima, saía por baixo. O negócio estava feio. E o quarto é uma suíte. Ela não ouviu nada. Chamando o Hugo lá, abraçando o sanitário, e ela não ouviu nada. Agora se caiu uma moedinha no chão, acorda, porque gosta de um dinheiro que o sangue de Jesus tem poder. Aí, irmão, passei mal, tal, tomei um banho, saí do banheiro, sabe aquele negócio bem ruim assim, ainda querendo vomitar mais, tal. Aí ela acordou, irmão, sentou na cama. Lê, você tá bem? Falei, não, passei mal, tal, não sei o quê. Ah, é? A Fran, ela tão preocupada que se eu tivesse vindo sozinho para cá e tivesse que voltar hoje, se eu não tivesse voltado hoje, ela só ia perceber amanhã, 8 horas da manhã, quando ela acordasse para ir para a igreja. Quando você pegar o microfone, você fala o que você quiser. Então, será que foi isso que ela prometeu no altar? E se não foi, você está lascado, hein?
A gente faz aliança e depois chega no dia a dia e não cumpre. E quando a gente não cumpre a aliança, o que está escrito aqui no texto que a gente leu? A gente chora no altar, a gente apresenta oferta e o Senhor não recebe e não responde. Porque a gente está numa época que as pessoas só estão pregando o que os outros gostam de ouvir. Mas aqui você ouve o evangelho de verdade. E o que muda e o que edifica a nossa vida é a raiz, a base, a pedra fundamental, que é o evangelho. E quem que é essa pedra fundamental? Jesus. Jesus, ele é o que? A palavra. João 1:1. No princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era... Então você quer saber do evangelho? É Jesus. Jesus tem que estar no teu casamento. Então o voto que você fez, a aliança que você fez, você está embasada nisso. Pastor, está muito forte isso aí. Eu só quero dizer uma coisa: Deus não ouve quem não honra aliança. Tem casado aqui? Declara aí. Diga: eu vou honrar os votos que eu fiz no altar. E aí você diz com a esposa ou com o cônjuge ou com o marido. Malaquias 4:6. O último versículo do Velho Testamento diz assim: e ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus, e os corações dos seus filhos para os seus. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Quem está falando isso? Deus. Deus está falando isso. Tem pais aqui? Quem aqui é filho? Levanta a mão. Você é filho? A forma como a gente vive o nosso relacionamento entre pais e filhos define se vamos viver uma bênção ou uma maldição. Hoje, Satanás entendeu que ele não precisa fazer muita coisa. Se ele pegar, por exemplo, o Renato, ele tem sua filha, Sara. Se ele colocar a Sara em desacordo com o Renato, a Sara não ouvir mais o Renato, o que acontece? Eles vão viver bênção? Vão viver o quê? O que o diabo precisou fazer? Só dar uma quebrada, só desestabilizar o relacionamento entre a Sara e o... Ele não precisou mandar a maldição, porque a maldição veio de quem? De Deus. Hoje está forte aqui, né, irmão? Mas é base para você viver uma família bendita. Amém? Ô pastor, o senhor está pegando pesado. Não, fica tranquilo, no final melhora. Aí então, Satanás entendeu isso. E hoje o que os filhos estão fazendo? Eu não quero ser igual ao meu pai. Eu não tenho orgulho do meu pai, eu não tenho orgulho da minha mãe. O que os pais estão dizendo? Esse menino nem parece que é meu filho. Não quer saber de nada, só fica enfurnado no quarto, só quer saber de celular. Não está aqui, parece que não tem ânimo para nada. E aí então, há uma desconexão. Ah, pai, isso é da sua época. Ah, meu filho, isso não serve porque é muito atual para mim. Ah, isso, pai, é muito velho para mim. Então vai tendo o quê? Uma desconexão. E aí então o pai de um lado, ou melhor, os pais de um lado e os filhos do outro, o que acontece? Satanás está lá sentado no trono do inferno. Não preciso fazer mais, porque Deus vai enviar o quê? Maldição. Agora eu vou te fazer mais uma pergunta. Maldito entra no céu? Então talvez você está esperando algo tão grande, e talvez só essa desconexão sua com teu filho está tirando a sua salvação. E não só sua, dele também. Não, mas eu sou o pai, ele tem que me respeitar, ele tem que fazer isso.
Ah, eu sou um filho tão bom e meu pai não me reconhece. Está na hora de vocês dois abrir mão desse ego que vocês têm e falar: pai, me perdoa, filho, me perdoa. Nós queremos viver o propósito da família bendita em nossa casa, em nome de Jesus. E se a gente viver isso, a gente restabelece o relacionamento. Deuteronômio, capítulo de número 5:16 vai dizer: honra o teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas vida longa e tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é um mandamento com promessa. Irmão, se a gente não honrar pai e mãe, a gente não vai ter vida longa. Cadê os filhos? Digam amém. Seus pais envelheceram, cuida deles. Ah, mas está chato. Você acha que você era legal de pequenininho? Você acha que limpar o seu cocô era fácil? Você acha que quando você ficava doente, ficar a noite inteira acordado com você era tranquilo? Uma das primeiras conferências de família que nós fizemos, eu passei um vídeo. E a qualidade desse vídeo era tão ruim que quando eu fui passar de novo, a menina que mexia com o vídeo lá na igreja falou: pastor, nunca mais passe esse vídeo, é muito ruim. Mas a mensagem era boa. Era um senhor já de idade, de uns 70 e poucos anos, com um filho mais ou menos da minha idade, de uns 45, bonito, forte. Vai chegar, um dia chega. Então estavam lá eles dois sentados num banco de uma praça, de um parque. E aí apareceu um pássaro. E aí aquele pai pergunta: o que é aquilo? Aí ele diz: um pássaro. E estava lendo um jornal. Aí passa alguns segundos, o pai pergunta de novo: o que é aquilo? Ele diz: um pássaro. Aí passou mais alguns segundos, o pai pergunta de novo: o que é aquilo? Um pássaro. Aí o passarinho voou, chegou mais perto deles. Ele pergunta: o que é aquilo? Um papai, eu já falei quantas vezes, isso é um pássaro, para de me perturbar. Aí o pai se irrita e levanta e pega na mão dele. Ele não quer sair do banco. O pai dele puxa ele: vem aqui, e leva ele para casa. Quando chegar na casa, ele abre uma gaveta, procura uns papéis. E aí então, como meu pai tem uma agenda que ele faz de diário, então ele marca tudo que ele faz, ele vai marcando. Aí ele tira lá um papel, como se fosse o papel de um diário, e aí ele fala: lê. Aí o filho não quer ler: lê. Aí ele bravo diz: eu estou mandando, lê. Aí quando o filho vai ler, ele fala: no dia tal do ano de 1983, meu filho, que era ele, estava no parque e ele viu um pássaro e perguntou para mim o que era. E eu falei. Ele perguntou de novo, eu falei. Ele perguntou de novo, eu falei. Ele perguntou 13, 14, 15 vezes, e todas as vezes eu falei: é um pássaro. Ele vinha e me dava um abraço e a gente ficava feliz. Agora, quando foi a vez do filho reconhecer isso no pai e ter alegria de desenvolver um tempo de qualidade com ele, não teve paciência. Quem é filho aqui? O que seus pais semearam na tua vida foi muito bom e poderoso, por isso que você está aqui. Pastor, o senhor não sabe o pai que eu tive, a mãe que eu tive, eu não tive uma boa família. Ei, meu irmão, só de você estar aqui, você precisa agradecer a vida deles de uma forma extraordinária. Eles são presentes que Deus te deu. Cuida deles, honra teu pai e a tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá, e tudo te irá bem. Ah, pastor, não consigo ir bem na minha carreira, não consigo ir bem nos meus negócios. Volta lá atrás e vê se você está honrando pai e mãe. Porque princípio é inviolável. Cumpre um princípio que o resultado será extraordinário na sua vida. Você crê nisso? Eu preciso terminar. Irmão, a salvação é individual, mas o propósito é abençoar a família. Quando Deus fala com Noé, por exemplo, Ele não fala com a família toda, Ele fala só com, mas Ele salva quem? A família. Olha para quem está do teu lado e fala: você é o responsável, porque a partir de você
sua família vai ser salva, em nome de Jesus. Deus não promete livramento só para Ló. Ele vai, os anjos falam com Ló, mas Ló sai com toda a sua família. Tem salvação para a tua casa em nome de Jesus. Não interessa o ambiente a qual você esteja, ainda pode ser um ambiente contaminado, cheio de perdição. Se existe uma promessa sobre a tua vida, Deus vai enviar salvação para você, e você vai ser o canal de transbordar para a tua família em nome de Jesus. Pastor, o senhor falou um monte de texto, e esses textos parecem que são até pesados. Eu estou até preocupado agora com a minha família. Mas eu vim aqui te dizer, Jesus Cristo é o nosso Redentor. Jesus Cristo é aquele que fez com que a gente viva o que Ele tem, como uma família bendita, em nome de Jesus Cristo. Família é tão espiritual, irmão, que se a gente for lá para Salmo de número 128, ele diz que é bendito, que é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que do trabalho de suas mãos comerás, bendito serás e tudo te irá. Só que existia uma maldição a respeito do trabalho. E que maldição era essa? Gênesis capítulo número 3, quando o Senhor procura falar com Adão e Eva, e aí então entende o que aconteceu lá, falam com eles falam, foi a serpente, foi a mulher que o Senhor me deu, tal. Então Deus fala, então vai ter uma consequência para vocês. Lembra? Toda ação tem uma consequência. E essa consequência veio, e aí o Senhor diz, do suor do teu rosto. E agora então, tem uma maldição estabelecida sobre o trabalho. Parece que agora ele vai ter o pão se você tiver trabalhado, se você tiver suado, se você tiver feito algo que te consuma. E aí então, a gente vive muitas vezes, ainda no dia de hoje, alguns ainda estão vivendo, dizendo, eu não aguento mais esse trabalho, não aguento mais isso. Ei, meu irmão, isso é coisa do Adão antigo, o Adão novo já mudou toda essa história. Seu trabalho é uma bênção. Do trabalho das tuas mãos comerás, bendito serás, e tudo te irá bem. Diga glória a Deus. Diga assim, maldição nenhuma prevalece sobre a minha vida, porque Jesus Cristo já venceu todas na cruz do Calvário. Só se você acredita, diga amém. Diga glória a Deus. Irmão, muitas vezes a gente está vivendo a maldição e não acredita que a bênção pode vir. A bênção já está liberada sobre você. Eu vou dizer de novo, a bênção já está liberada sobre você. Ah, pastor, mas é verdade que veio uma sentença. Gênesis 3:19, com o suor do teu rosto você comerá o pão, até que volte à terra, visto que foi tirado dela. Porque você é pó, e ao pó voltará. É uma sentença, sim ou não? Só que o salmista, ele já está falando, olha, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. O salmista, mesmo sem ter vivido pós nova aliança, ele já está vivendo algo diferente. Cutuca quem está do teu lado e fala, tem coisa boa para você viver, ainda que você não entenda, ainda que você não perceba, Deus está trabalhando em teu favor. Tem coisa boa para a tua casa, tem coisa boa para a tua família, tem liberação da porção de Deus sobre você. Quem crê nisso, diga amém. Do suor do seu. Mas abre aí Lucas 24:42, por favor. Enquanto você está abrindo aí, deixa eu te falar, como que era o culto no Antigo Testamento? A pessoa preparava um cabrito, um cordeiro, sem mancha, sem mácula, e levava até o sacerdote. Para quê? Para apresentar, então, aquele cordeiro agora, o sangue daquele animal, trazer o pecado, ou melhor, o perdão sobre todos os pecados daquela pessoa ou daquela família. Quem está entendendo? Sim ou não? Todos concordam com isso? Estão na mesma página?
Lucas 22, 44, está aí não? Lucas 22, 44 diz assim: estando angustiado, ele orou ainda mais o quê? E posto ainda em agonia, orava mais o quê? Olha para quem está do teu lado e fala: se Jesus orou intensamente, você acha que esse murmurinho seu vai resolver alguma coisa? Quem orou mais intensamente? Quem? E você acha que você vai dar resultado? Não, irmão, tem hora que o negócio tem que ser um clamor. Tem hora que você tem que aumentar a intensidade. Não, eu oro 5 minutos por dia, você vai orar 1 hora. Ah, eu não aguento orar de joelho, então você vai orar de joelho. Ah, eu não aguento ficar adorando ao Senhor 10 minutos, você vai adorar o Senhor meia hora. Sabe o que vai acontecer? Você vai aumentar a tua intensidade no relacionamento com o Senhor, em nome de Jesus. Jesus orou mais intensa, e o seu suor tornou-se o quê? Como grandes gotas que cobriram corriam até o chão. Gota do quê? O que marcava o perdão do pecado? O sangue derramado. Com o suor do seu rosto, era uma sentença maldita. Com o suor do rosto de um cordeiro imaculado, santo e verdadeiro, a maldição foi cancelada. Eu quero te dizer, meu irmão, em nome de Jesus Cristo: mas pastor, como o senhor está dizendo isso? Quando Jesus foi ser batizado, João Batista olhou e falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sangue de um cordeiro traz perdão de todos os pecados. Eu quero dizer, se o teu trabalho, se a tua vida, para você angariar fundos para a tua casa, para você realizar sonhos, estava ficando tão difícil, você estava dizendo, está penoso, está problemático, o sangue de Jesus já foi derramado em teu favor. Você vai ser livre desse peso, você vai ser livre dessa dor, você vai ser livre dessa angústia e vai viver o poder de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Mas existia outra maldição. Ezequiel capítulo de número 18, o versículo é o 2. Ezequiel 18, 2. Se o louvor puder subir aqui comigo. Ezequiel 18, 2. Põe aqui na tela, por favor. Enquanto eles acham lá, deixa eu ler para você. O que é que vocês querem dizer quando citam esse provérbio, Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Havia uma maldição. Até no Novo Testamento, quando eles encontraram um paralítico, perguntaram para Jesus: quem pecou? Foi o pai? Foi a mãe? Quem foi? Por quê? Porque eles acreditavam que havia uma sequência de maldição estabelecida. O que eu trouxe para vocês até aqui foi instruções básicas dizendo: olha, alinha a tua vida, porque quem não alinha tem uma consequência que não é boa, uma consequência muito ruim, é estar fora do plano perfeito de Deus, está fora do plano de salvação do Senhor, porque a sua família, ela é espiritual. A sua família é o quê? Quando a gente lê esse texto, Ezequiel 18, 2, a gente está falando o seguinte: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos aqui embotaram. Ou seja, quem aqui já comeu caqui verde? Quem já comeu? Como é que fica a boca? Como que é? Raspando. Você também, áspera, olha, aqui o povo é mais chique. Eu já ouvi amarrando, travento, o que mais? Agora, áspera, é a primeira vez. Eu vou usar a áspera agora, uma palavra mais bonita, né? Áspera. Então,
O que acontece? Só que você come... Você tem filho? Tem? Quantos? 2 meninas? Lindas, maravilhosas, tenho certeza. Filho sempre é lindo e maravilhoso. E aí quando você come o caqui, quem sente o gosto? O caqui verde. Você. Mas estava dizendo aqui, se você comesse, como que é o nome da sua filha? Uma só. A Bia ia sentir. O que está dizendo isso aqui, irmão? Maldição hereditária. O que isso tem a ver com maldição hereditária? O que é maldição hereditária? Seu avô sofreu, seu pai sofreu, você vai sofrer, seus filhos vão sofrer. Sim ou não? Diga não. Diga: sobre mim repousa a bênção do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Maldição hereditária não vai estar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você tem base agora para concluir o processo bendito da tua família e viver só as bênçãos que o Senhor tem para vocês, em nome de Jesus. João 19, 28. João 19, 28, 29 e 30. João 19, 28, 29 e 30. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse o quê? Tenho? Próximo. Estava, pois, ali um vaso cheio do quê? E encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no esopo, lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou disse: está? Disse o quê? Está o quê? E inclinando a cabeça, entregou o... Diga glória a Deus. Jesus já tinha passado pelo caminho da crucificação. Jesus já tinha passado pelos chicotes. Jesus já tinha passado pelas dores e os sofrimentos. Jesus já tinha passado pelo que Isaías disse: pelas suas pisaduras fomos, o castigo que nos traz a paz estava sobre. Então Jesus já tinha passado por isso, estava lá na cruz do Calvário, nos últimos momentos. E nos últimos momentos ele diz: tenho sede. E agora enchem uma esponja com vinagre. Vinagre é feito do que, irmão? Vinagre é feito de vinho. E vinho é feito do quê? Da uva. Vinagre é feito de vinho. E vinho é feito da... Qual que era a sentença da maldição hereditária? Os pais comem uvas e o dente dos se embotam. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Havia uma sentença sobre não viver a bênção hereditária, e sim a maldição hereditária. Havia uma sentença dizendo: a maldição hereditária ela vem, os pais fazem algo errado e os filhos pagam. Mas quando Jesus estava lá na cruz, Ele não estava apenas para levar nossas dores, nossas enfermidades e os nossos pecados, mas Ele também estava para anular aquilo que seria maldição hereditária sobre nossa vida. Então Ele diz: me dá água, e não deram água, deram vinagre. E quando deram vinagre, Ele sentiu o gosto da uva verde. Ele diz: então está consumado. Nenhum pecado, nenhuma dor, nenhuma enfermidade, nenhuma maldição hereditária vai permanecer sobre aqueles que acreditam na minha palavra, aqueles que reconhecem o meu sacrifício da cruz. Eles viverão. Está consumado, Pai, eu te entrego o meu espírito. Acabou, tudo foi consumado. Não tem mais pecado, não tem maldição, não tem mais dor. Ei, sua família pode viver a bênção hereditária.
Talvez você estava dizendo: pastor, quando o senhor lia os textos, eu ficava preocupado, dizendo: tem uma maldição sobre a minha vida. Eu quero dizer, se você alinhar a tua vida com esses princípios bíblicos, fica tranquilo, a maldição foi tirada e a bênção hereditária virá sobre a tua vida. Por isso eu quero declarar: a partir de você tem salvação para a tua casa, a partir de você tem transformação para a tua família, a partir de você tem edificação familiar. Sua família não vai viver a síndrome da maldição hereditária, mas sua família vai viver a bênção, a alegria, o poder. Vocês vão desfrutar da bênção hereditária. Irmão, a maldição hereditária ela vem até a 4ª geração, mas a bênção até a 1000ª geração. Eu acho que você não ouviu não. A maldição vai até a 4ª, mas a bênção vem até a 1000ª geração. Tem bênção sobre bênção, sobre bênção, sobre bênção, sobre bênção, sobre bênção, sobre bênção. O que você vai viver vai ser muito além do que você imaginou. O que você vai viver vai ser extraordinário. O que sua família vai viver, irmão, vai romper as cadeias. Talvez você falou: mas quem sou eu para sonhar com algo tão grande para os meus filhos? Quem sou eu para sonhar algo tão poderoso para minha família? Ei, você é um filho amado do Deus Altíssimo. Jesus pagou a sua conta. Agora você vai desfrutar dessa bênção todos os dias da tua vida.